Olá a todos, muito bom dia! Cá estamos nós em plena primavera, nesta altura maravilhosa, onde o sol está um espetáculo e o tempo também, e você aí desse lado connosco, na melhor companhia possível. Já ouve os passarinhos a cantar, sobretudo se você for vizinho da Sarapina, vai ouvir muitos passarinhos lá a cantar, lá no seu jardim do Éden. Brincadeira, sempre a provocá-la. É de manhã que se começa o dia, não é verdade? Mas já vê pessoas a correr, já vê os sorrisos de poder receber o sol na cara, não é verdade? Então aproveite esses momentos. Nós aqui no Manhãs TV trazemos sempre boa disposição, boa alegria, quer esteja sol, quer esteja chuva, e também trazemos convidados muito especiais para enriquecer o seu dia. Exatamente, e você precisa de descansar. Sabia disso? Sabia que o cansaço é muito importante? Pois é, e que não pode ser substituído por outras coisas? Pois é, e sabe quem é que nós temos? Né? E sabe quem é que nós temos para nos falar estas coisas e muito mais que você vai precisar de estar aí para ouvir? A nossa querida nutricionista da casa, a nossa querida Juliane Martins, vai nos falar aqui acerca do cansaço. É verdade? Será que a nutrição tem alguma coisa a ver com o cansaço? Ou será que eu posso simplesmente, quando estou cansada, tomar um suplemento? Pelo olhar, já disse Não é boa tudo, ideia. verdade? Mas fica aí desse lado porque nós voltamos já para a nossa conversa. Já estamos de volta, temos Já. então aqui connosco a nossa querida doutora Bom Juliana. dia. Bom dia, dia. Sara, bom dia, Zé. É um prazer tê-la cá mais uma Prazer meu, bom dia a todos. Estamos nesta fase da primavera, não é? Onde a maior parte das pessoas até começa a ter assim alguma atenção naquilo que come, porque estamos próximos do verão, Exato. não é? E na primavera andamos um bocadinho mais despidos, não é? Com menos roupa, queremos realçar certas coisas, esconder outras, não é? E a nutrição também tem um papel fundamental nesta altura do ano também. Exatamente. Para já, bom dia a todos. Para já, nessa época, a gente aumenta a incidência do sol em nós, né? Então, as pessoas que têm muita falta de vitamina D, agora é a época de repor, porque com a vida moderna, nós ficamos sempre dentro de casa, né, nos escritórios. Agora, ao ar livre, nós conseguimos repor a vitamina D, que é, sobretudo, a incidência solar. Os alimentos têm muito poucos alimentos têm vitamina D, mas a incidência solar é fundamental, porque aí depende também vitamina D, cálcio, fósforo, isso é muito importante, então agora essa época é época de repor. Estamos a falar também em que altura do dia? Porque de manhã o sol é mais benéfico do que o da tarde, ou não? Sim. Para a exposição solar, nós devemos evitar os horários de pico, né? Das 11 às 16 horas. Então, nesse horário, quem Mesmo não estando no verão? Sim. Porque depende da ultravioleta do sol. Tem dias que, mesmo no inverno, está com ultravioleta alto. Geralmente, não. Então, nesses horários, a gente passa filtro solar, né? Entretanto, para a síntese da vitamina D, depende da incidência do sol. Então, quanto mais alto está o sol, ou seja, o primeiro horário, o sol está mais baixinho, não incide tanto na pele. Então, quanto mais o sol está em cima, tipo no horário forte mesmo, claro, incide melhor. Entretanto, nós não precisamos, para a vitamina D, 15 minutos por dia é o suficiente. Então, assim, uma caminhada, o braço, um pouco do braço sem protetor, porque o protetor solar também inibe um pouco a absorção. Um pouco só e aí tá feito. Depois passa o protetor solar. Eu gosto muito de falar com a doutora Juliana, porque ela sabe um bocadinho de tudo, não é? E está sempre a pesquisar e quando já há um estudo científico que prova isto e prova aquilo, você é apaixonada mesmo por estas matérias, não é? É um problema isso. É um problema até em casa, porque eu não consigo parar. Eu tenho paixão, assim, eu estudo mesmo muito. Sábado, domingo, se eu não tenho o que fazer, se deixar, eu fico o dia todo lendo, mesmo. E quando nós pensamos aqui nesta parte, e falando um pouquinho aqui ainda da vitamina D, que nós temos através do sol, é saudável também tomar o suplemento em relação a isso? Geralmente sim. Entretanto, eu já falei isso aqui também e vou falar hoje de novo. A taxa de vitamina D no português geralmente é baixa. Ou da insuficiente ou da deficiência. Deficiência abaixo de 13. De 13 a 20 é insuficiência. E depois, entre 30 e 70 seria o ideal nós mantermos a taxa de vitamina D. Entretanto, hoje nós trabalhamos em escritórios.
Então, muitas vezes, muitas mesmo, faz sentido suplementar. Mas tudo que é pouco é mal, tudo que é muito é mal. O que acontece? As pessoas fazem isso porque buscam na internet e às vezes suplementam doses muito altas de vitamina D. E qual é o problema de muita vitamina D em nós? E isso é através do suplemento, porque o nosso corpo é esperto. Quando vem do sol, ele filtra melhor. Muita vitamina D, há um desequilíbrio da vitamina D e do cálcio. E nós podemos, em casos exagerados, óbvio, mas nós podemos calcificar o músculo cardíaco. E as pessoas podem até morrer. Então, cuidado com suplementação, nada é inócuo, né? Então, nós temos, muitas vezes faz sentido, eu mesmo indico muitas vezes a vitamina D, entretanto, o que é ideal é saber o quanto que você tem para saber o quanto precisa suplementar. Claro que isso é melhor que seja com um profissional. Claro. Quando falamos acerca dos ritmos, os pilares principais, né, que as pessoas devem de introduzir na sua vida, né? Falamos acerca de boa alimentação, exercício físico, né? Suplementação e acho que agora tem outros fatores, mas um deles que nós vamos falar é acerca da nutrição, no sentido de que, em comparação à suplementação, faz uma diferença muito maior e muito mais eficaz para quem se sente cansado, não é? Cansado e com stress. Sim. Acho que era isso que queríamos começar a abordar no início do programa, não é? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Em relação à nossa alimentação, tem várias vitaminas e minerais que têm muito a ver com o cansaço. Às vezes a pessoa sente cansada, muito cansada, com fraqueza, apatia. Uma das primeiras coisas que a gente levanta é como está o ferro, falta de ferro. O ferro, ele é essencial para criar a síntese da hemoglobina, que é aquela proteína que a gente tem nos glóbulos vermelhos que leva todo o oxigênio do pulmão para o corpo. Então, quando nós temos baixo ferro, então a hemoglobina produz menos. Então, levamos menos oxigenação e as pessoas se sentem cansadas mesmo. É um cansaço assim que ela não sabe de onde vem. E além do ferro, nós temos também onde se estoca o ferro, que é a ferritina. Quando baixa também, significa que está muito baixo e a pessoa geralmente precisa, se tiver muito baixo, precisa suplementar o ferro. Então, o ferro é uma das coisas muito importantes para a falta de cansaço. Qual é a população mais vulnerável ao ferro? As mulheres, porque a nossa taxa, né, que nós precisamos consumir é bem maior do que a dos homens. O dos homens... Por quê? Por causa da menstruação, porque nós perdemos sangue, os homens não. Então, os homens precisam de 8 miligramas por dia e nós 18. Caramba. E as grávidas mais ainda. Então, a parte fértil da mulher, a mulher tem sempre que dosar, pelo menos uma vez por ano, seria interessante para ver como é que está a taxa de ferro. Eu lembro da minha mulher tomar, assim, cápsulas de ferro na altura da Exato. Geralmente indicam o ferro e o ácido fólico, que também eu vou falar dele, que tem relação também com o cansaço. Então, e outra população também, os veganos, porque a nossa absorção de ferro ideal vem dos produtos animais. Onde tem ferro? Tem nas carnes, nos vegetais verdes escuros, nas leguminosas, nas sementes, tem ferro. Entretanto, o ferro de origem vegetal, ele não é tão absorvido quanto de origem animal. Okay. Então, essa população, os veganos, porque ainda quem consome ovos ainda tem um pouco, mas não é muito. Alguma parte dos vegetarianos precisa suplementar e os veganos, geralmente, sempre. Quando a pessoa não consome proteína animal, ou consome muito pouco e consome mais as leguminosas, qual é a estratégia? Toda vez que nós consumirmos ferro dos vegetais, das leguminosas, temos que consumir junto uma fonte de vitamina C.
porque a vitamina C aumenta muito a absorção desse ferro de origem vegetal. Então, toda vez que consumir, tipo, o espinafre, as leguminosas, tudo que contém ferro, os vegetais verdes escuros geralmente. Então, ou uma laranja, um limão, um produto cítrico, porque já tem uma boa quantidade, isso é mais fácil de absorver o ferro. Outra coisa interessante do ferro, o ferro e o cálcio, eles brigam, assim para vocês entenderem, pelo mesmo receptor. Então, se nós consumirmos na mesma refeição, vamos supor, a pessoa que come carne, mas tem hábito de comer de sobremesa, todo dia um iogurte, um pudim, geralmente, como é o mesmo receptor, o cálcio leva mais vantagem e a pessoa fica com déficit de ferro. Então, refeições principais... E quando é feito na mesma refeição? Na mesma refeição. Okay. Refeições principais, ferro sem cálcio. Refeições intermédias, que é onde a gente consome o leite, né, todos os lácteos, aí a gente vai consumir mais o cálcio. Tem pessoas que procuram por si, ou por qualquer nutricionista, que você com certeza conhece colegas na mesma área, que buscam por causa disto, eu sinto-me cansado, se calhar a alimentação não está correta. Alguém pensa assim? Pensa, mas não pensa muito por causa da alimentação. Pensa por causa da suplementação. As pessoas falam assim, isso é comum. Eu tô tão cansada, tem algum suplemento que eu posso tomar que eu melhore? Mas na hora eu começo, ok, vamos tratar disso e começo a perguntar a rotina da pessoa. Claro que a rotina da pessoa é a nossa, né? É uma rotina muito intensa e a pessoa está cansada. Não há suplemento que dê jeito. Eu até brinco, falo, olha, se eu colocar suplemento aí para o seu cansaço, é como se fosse um carro que tem os pneus furados. Eu encho de combustível, mas o carro não anda na mesma, né? Porque nós precisamos, cansaço, mesmo de rotina extenuante, é descanso. Não é suplemento, mas a maioria quer. Porque é mais prático, não é? Hoje em dia, com a falta de tempo que nós temos muitas vezes para fazer as coisas, ou muitas vezes também o facto da gente também não gerir bem às vezes também o nosso dia-a-dia, mas temos sempre a tendência de ir para o mais fácil e o mais rápido. O suplemento, a gente chega ali, topa a cápsula, está feito, pronto. O comer, a alimentação, a gente já tem que ir comprar, já tem que preparar, já temos que puxar ali um bocadinho pela imaginação para ir diversificando o tipo de alimentos que vamos comer, não é? Já nos dá um bocadinho mais trabalho. Será que é por isso que as pessoas também recorrem mais ou tentam ir mais para a suplementação? Também, hoje em dia nós estamos na moda a vida do Reels, né? Do Reels, é 1 minuto. Então nós temos 1 minuto para fazer tudo. 2 já ninguém mais lê, não é assim? Isso é assim para tudo. Mas, é verdade sim, as pessoas querem coisas práticas e querem atalhos, né? E isso é um fato, é a nossa vida hoje. Entretanto, hoje há um estímulo nas redes sociais de suplementação. Mas não esqueçam, muitas pessoas que estão a falar que os suplementos são maravilhosos, muitas, eles recebem para isso. Exato. Ok? Então nós temos que ter essa análise crítica mesmo. Será que isso é bom mesmo ou ele está vendendo esse produto? Será que isso se adequa às minhas necessidades? Exato, com a minha rotina, a quantidade. É a mesma coisa que pegar plano alimentar do outro. Não funciona, por quê? Porque não é individualizado, isso é para tudo na nutrição, tudo. Então, geralmente, e as pessoas caem muito, né? Principalmente aquelas propagandas, os idosos também caem, do cálcio, nos programas. Temos que olhar com cautela, porque tudo que é demais na suplementação é tóxico. Eu acho interessante que a nutrição é uma área muito complexa, não é? Ou seja, não dá para copiar como no médico, é a mesma receita que o outro paciente teve aqui há bocado. Não, porque tem que se pensar na idade, no sexo, na rotina, ou seja, todos estes fatores para conseguir chegar a coisa mais específica. Portanto, acho que quanto mais eu vejo nutricionistas a falar, mais eu entendo como isto é complexo e como a pessoa tem que ir mesmo ser acompanhada, senão corre muito fácil fazer asneiras. Sim. Muitas vezes também, quando vamos dormir, se formos dormir, e isso já me aconteceu algumas vezes, né? E depois eu vi um post muito interessante e daí eu queria
partilhar consigo e ver o que acha. Muitas vezes quando nós temos fome, não é? Às vezes também porque chegamos muito tarde a casa e vamos comer. E como estamos cheios de fome, não é? Comemos, não é? Ou seja, comemos um pouquinho mais do que aquilo que devíamos comer à noite. Muitas vezes nós vamos dormir cansados e muitas vezes acabamos por acordar cansados. Será que isso tem a ver também com o facto de, naquela altura, nós também colocarmos demasiada comida no estômago e daí ser mais difícil depois nós conseguirmos descansar como deve ser? Sem dúvida. Isso, nas minhas consultas, olha, é pelo menos 90%. De todas as pessoas que reclamam que quando chegam em casa comem muito, estão cheios de fome, não lancham. Ou comem tão pouquinho durante o dia porque quer emagrecer, então ela corta muito, chega em casa e esqueça. Ela está com fome, ela vai comer o prático porque não se raciocina mais. Então, primeiro, temos que trabalhar na prevenção. Lanchem. Eu luto muito pelo lanche. Eu acho que é uma das refeições principais, porque quando a gente está mais saciado, temos menos chances de comer demais à noite. É interessante que o nosso corpo, o ser humano, ele é feito por luz e escuridão. Todo o nosso corpo funciona, que nós chamamos isso do ciclo, né? O ritmo circadiano. Então, quando estamos acordados, temos algumas hormonas e muitas coisas necessárias. Quando estamos a dormir, outras. Isso oscila. E conforme vai baixando o sol à noite, nós vamos aumentando a hormona do sono, né? Aumenta-se a melatonina, porque ela aumenta só quando tem baixa luz. Por isso que muita luz branca à noite pode impactar a qualidade do sono. Depois das 8, nós temos que deixar nossa casa sempre em meia luz, para já dizer para o nosso corpo, eu estou me preparando para dormir. Nós não fazemos isso. É tudo aceso, computador, telemóvel, né? Isso é um fator. Agora, como você disse da alimentação, comeu muito. Tem 2 fatores. Primeiro, não é expectável que a nossa insulina trabalhe muito à noite. Ela tem que estar mais baixa, certo? Então, quando nós comemos, o nosso corpo, que precisa metabolizar muitas coisas enquanto a gente descansa, nosso corpo trabalha imenso, sobretudo o cérebro. A gente acha que deitou, fica tudo paradinho. Não, o esforço no cérebro é incrível. Então, quando nós comemos muito, nós atrapalhamos essa funcionalidade porque o nosso corpo também tem que tratar daqueles alimentos. Então, isso pode prejudicar o sono. Outra coisa que é interessante, quando nós comemos muito, geralmente nós não comemos muito salada, né? Nós comemos mais os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono têm um aminoácido que chama triptofano, que também tem nas carnes, mas nas carnes ele entra menos. Agora, nos hidratos de carbono, quando nós comemos muito, entra muito triptofano, e o triptofano produz muita melatonina. Então, nós temos, às vezes, aquele sono que a gente sonha muito, fica muito pesado e temos a sensação de que não descansamos. O nosso corpo é mesmo incrível, né? É tudo tão perfeitinho. Eu já ouvi falar que em certas culturas eles fazem, ou seja, a sua alimentação de forma diferente. De manhã quase que é um almoço, por exemplo, no Japão. Exato. É um pequeno almoço. Almoço também, almoçam bem. Lanche, maçãs talvez, e à noite é só umas bolachinhas ou uma saladinha muito leve, algo muito simples, e vão descansar. O que é que você acha dessa rotina? Tem o seu sentido, como eu falei agora, né? Porque o nosso corpo é a incidência da luz e da escuridão. Na escuridão é para a gente descansar. Então, agora, a gente escuta falar também que os hidratos de carbono à noite engordam. Na verdade, as calorias de um pão é a mesma, independente do horário, né? Então, nós podemos consumir, não tem problema. Mas, se nós consumirmos em excesso, acontece esse problema. Agora, eu gosto de frisar, sobretudo com os idosos, aquele hábito de só uma sopinha. Eu não acho isso uma boa estratégia, porque geralmente as pessoas não consomem proteína no jantar. E se for aquela sopa que a minha mãe faz, aquilo deliciosamente bem, que é aquela sopa que a minha mãe chama a sopa do entulho, que leva carne, prato completo. Isso leva
essa sopa já pode ser só Pode. sopa? Pode. Isso é também muito Geralmente, comum no Brasil. A minha mãe tinha muita atenção, porque a gente nunca fazia uma refeição grande ao jantar, e então ela fazia sempre aquelas sopas com muita consistência, com muita coisa mesmo para a gente ficarmos aconchegadas. E ficávamos, a verdade é que ficávamos. É um prato completo, exato. E pode ser essa opção, ou se tem o hábito mesmo de só a sopinha, ou pode colocar um frango desfiado na sopa, ou consumir um pedaço de queijo, ou um ovo, pronto. Aí tá tudo bem, pode ser menos... E um pãozinho. Pode? Boa. Pode, claro que sim. Tudo é em equilíbrio, tudo é em equilíbrio. O nosso corpo, assim, embora tenha essa questão metabólica, né, das hormonas, a hora que dorme, a hora que acorda, o nosso corpo, se tiver em equilíbrio, tudo aquilo que nós consumimos durante o dia for exatamente aquilo que a gente precisa, a hora influencia, mas não é tão por causa da hora. Então pode. E outra, as pessoas que comem pouco à noite pode também ter problema do sono, porque tem fome, né? O corpo precisa de energia para poder trabalhar à noite. Então as pessoas também... Eu, pelo menos, se eu tiver fome à noite, esqueça, eu não durmo bem. Então, nem tudo nem nada, né? Eu acho que isso daí é uma coisa, assim, que dá pra gente levar mesmo com equilíbrio as coisas. Mas só sopinha, uma coisa levezinha à noite só? Não. Não, eu indico tudo. Eu indico sopa e prato. Se a pessoa tem hábito, e eu acho que o mais importante é a pessoa seguir os hábitos da rotina da casa. Nos planos alimentares que eu faço, se eu mudar muito, óbvio que a pessoa não vai cumprir, né? Então, eu que tenho que me adaptar à pessoa, não é a pessoa que tem que adaptar aquilo que eu quero que ela coma, de jeito nenhum. Eu sugiro o mais parecido possível com aquele hábito. Então, em casa, na minha casa mesmo, é normal, janta, a sopa e o prato, tá tudo bem. E a quantidade é individual para cada um, né? Não é preciso comer muito, mas também não é necessário comer pouco. Certíssimo. A parte da hidratação é extremamente importante também, nós mantermos hidratados, porque muitas vezes, por exemplo, e nós já ouvimos aqui alguns dos nossos convidados a falar, por exemplo, quando nós estamos mais cansados, por exemplo, e nós quando falamos cansaço não falamos só em dormir, falamos às vezes mesmo do nosso rendimento durante o dia, não é? Mas quando nós pensamos em hidratação, se nós, por exemplo, estivermos com uma leve dor de cabeça ou assim, a água ajuda, portanto, a parte da hidratação é extremamente essencial, porque também nos dá bastantes benefícios também. Sem dúvida, sem dúvida. E é um dos pontos também que as pessoas podem sentir fadiga, que é a desidratação. O que acontece? Tudo que nós levamos para o nosso corpo é fluido, 70% dele é água. Quando nós bebemos pouca água, nós diminuímos o volume sanguíneo. Então, para chegar, tudo que tem que chegar em todos os lugares, nas extremidades, é mais difícil. E então, o que acontece? Nós levamos menos energia para as células, nós levamos menos nutrientes para as células. E como é que o corpo responde? Cansaço. Então, por quê? Porque aquilo não chega na hora que tem que chegar. Nós precisamos mesmo nos hidratar. Qual é a estratégia que eu sempre uso com as pessoas? Claro, eu dou mais ou menos uma referência em água que é bom a pessoa beber, mas olhar sempre a cor do nosso xixi. O primeiro é mais amarelado, o segundo um amarelo um pouco mais claro, mas a partir do terceiro e na parte da tarde tem que ser transparente ou clarinho. Não aconteceu isso, é porque precisa beber água. Porque senão o nosso corpo está em esforço. Se eu estou desidratado, o corpo precisa tirar água de algum lugar. Então o rim trabalha mais para devolver a água que o corpo precisa. Então é um esforço desnecessário que o corpo faz, que nós podemos simplesmente tomar água e está tudo bem. Não esperem ter sede. Tenha o hábito de carregar uma garrafinha sempre de água e vão bebendo. Também é bom para poder quantificar. Outra coisa interessante da água. O nosso corpo regula a nossa temperatura através da água. Quando está calor, suamos, porque ele precisa manter aquela temperatura sempre constante.
suamos, então precisamos da água. Quando temos frio, trememos para aquecer. Então, se nós desequilibramos isso, essa termorregulação, o corpo também fica em esforço. Mas pensamos em água, mas há pessoas que não têm muito hábito à água. O que é que podemos substituir? Não é substituir a água, não se substitui, mas o que é que outras opções? Eu dou 2 sugestões. Tem pessoas que não gostam mesmo de beber água. É aquilo, assim, é um esforço brutal. Tudo na vida é hábito, né? Nós não podemos achar, eu não bebo, ponto. Se não se esforçar, ninguém aprende nada. Nós não nascemos sabendo nada, né? E vamos aprendendo. Agora, eu dou 2 sugestões. Primeiro, aquelas águas saborizadas. Agora está na época dos frutos vermelhos, joguem um pouquinho de morango, uma hortelã dentro da água, a água fica refrescante, mais fácil de beber. Ou mesmo os frutos vermelhos, de um modo geral, ou uma casca de laranja, ou uma casca de limão, umas gotas de limão com hortelã, saborizar. Usem a imaginação e nós podemos repor através disso. A outra opção são os chás. Sem açúcar, porque senão nós também arrumamos outro problema. Entretanto, os chás não podemos beber à vontade, temos que beber pouco, porque chá é benéfico, mas em grande quantidade também não é. E há muitas ervas que interagem com medicação. Então, de repente, uma coisa, a toranja, aquela laranja vermelha, a toranja interage com quem toma remédio para hipertensão. Quem toma medicação não pode comer toranja, porque interage. E tem alguns chás, cafeína, o chá verde, que interagem com medicações. Tem uma lista, não é a minha área, eu não vou saber dizer tudo, porque também a lista é enorme, mas tem uma lista catalogada de qual erva que pode interagir com as medicações na Infarmed. Para responder aqui à Sara, tu falaste acerca de substituições. Saiu uma notícia que agora inventaram água em pó, que funciona muito bem para substituir água, que é tu pões num copo e adicionas 500 miligramas de água e depois bebes. Água em pó. Água em pó. Pões o pó, depois tens de pôr uma água. É o que tu fazes, porque não bebes muita água, né? Porque eu farto de beber água no programa, mas tu não bebes água. Às vezes, eu hidrato. Às vezes é assim. Eu hidrato-me bem. Quando nós aqui estamos nesta parte dos chás, por exemplo, o chá de camomila à noite, eu sou um pouco, eu adoro chás, Eu também. Não sou viciada em chás, mas quase, é quase o meu vício. Eu tenho sempre a cafeteira lá e gosto de chás em qualquer altura. Eu também. E também tenho no meu trabalho, tenho em casa, pronto. Então, quando nós pensamos muitas vezes em chás, geralmente eu gosto da casca da laranja, às vezes até ponho um bocado de limão lá dentro. O mel também, às vezes gosto de pôr, principalmente à noite, não é? Que às vezes ajuda-nos, se eu tivesse alguma disparate, você Não, é corrige. verdade. Mas muitas vezes o chá, por exemplo, o de camomila, o de tília, que muitas vezes é tomado ao final do dia, também é um chás que devemos ter em atenção. Sim, mas não é uma chávena de chá, não tem problema nenhum. Ok. Eu digo assim, nunca... Podem tomar 3 chás diferentes durante o dia. Aqui nós equilibramos, tomamos diferente, está tudo garantido. Eu digo para não tomar, vamos supor, 2 litros do mesmo chá por dia. Aqui temos que ter atenção. Mas como a Sara disse, camomila, tília, cidreira, o passiflora, são chás mais calmantes. E é uma boa estratégia a gente tomar no período noturno, após o jantar. E o que é interessante, se nós temos esse ritual do chá, o nosso cérebro entende que quando você bebe o chá, nem é pelo benefício, é pelo hábito. Já está na hora que você vai. É um ritual, a gente chama isso de higiene do sono, que você vai se preparar para dormir e aquilo já vai desligando. E isso é muito interessante e funciona. Muito bom. Para pessoas que fazem desporto e claro, ao início sentem-se cansados, né? Porque os músculos começam a trabalhar e tudo mais, mas se continua com graus de cansaço em que a pessoa acorda e diz, pá, não sei como é que vou conseguir sobreviver este dia, pode ser que haja aí uma falha, então, não de suplementação que estamos a falar, mas de hidratação ou de nutrição? Sim, sem dúvida. Primeiro, nós precisamos analisar que tipo de treino que é, se não está muito extenuante.
porque tem muita gente que gosta de treinar mesmo até morrer. Então, temos que dosear, né? Porque o exercício é saudável, é sim, mas tipo, o exercício de alto rendimento nem sempre é, porque eles querem quebrar limites, né? Não é saúde. Então, primeira coisa, vamos analisar por que eu tô assim. Pode ser uma troca de treino, então tá mais dorido, ok. Então, analise isso. Agora, com o exercício físico, nós perdemos água, certo? E junto com a água, nosso corpo funciona com os eletrólitos, nós falamos, que é sódio, potássio, magnésio, sobretudo. Então, nós eliminamos muito na urina e no suor. Então, pode ser, sim, que eliminou muito e tem que repor, e por isso que está mais cansado. E outra coisa, no desgaste, nós temos estoque de açúcar no corpo, que é o glicogênio. Nós temos no músculo e no fígado. No músculo, trabalha só para o músculo é egoísta, ele não cede o glicogênio para nenhuma outra parte do corpo, é para ele. Então, se nós treinamos, degradamos. E o fígado já é generoso, doa para todo o corpo, inclusive para a parte cerebral. Quando a gente está dormindo, se nós precisamos, vem aquele estoque e manda para o cérebro e para onde precisar. O músculo tem para si. Quando a pessoa treina, ela degradou esse estoque de glicogênio e ela sente mais cansaço. Então tem que repor com hidrato de carbono. Ok, certíssimo. E em off falou de uma coisa muito interessante, que é acerca da medula. Um dos estudos que já descobriu aqui a nossa querida doutora. Eu estava essa semana mesmo, e aí eu falei, olha, eu vou dizer mesmo a importância do sono. Porque, claro, como eu vos disse, que não é só o cansaço, pode ser uma deficiência de nutriente, pode. Mas a maior parte do tempo é porque a gente vive uma vida com uma rotina intensa, né? E dormimos pouco, e dormimos mal, e levamos telemóvel para a cama, a incidência da luz do telemóvel, dos computadores, atrapalha o nosso sono. E eu estava dizendo para eles que é um estudo relativamente recente, que é de 2019, que descobriram uma coisa fantástica, que quando nós dormimos, o nosso sono tem várias fases, do sono leve, o sono profundo, e o sono que é chamado sono REM. Geralmente, quando nós estamos nesse sono, o nosso olho, mesmo fechado, ele mexe muito rápido. É a hora que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não é metaboliza, assim, não me vem a palavra, faz todo o processo da nossa memória e das emoções. Quase que a gente revisita aquilo que nós passamos para o dia. Então, isso no sono REM acontece. Aquilo que é necessário vai memorizar, aquilo que não vai descartar. Isso é uma coisa. Agora, no sono não REM, na fase profunda do nosso sono, descobriu-se que nós temos um líquido que fica no cérebro, né, todo na intracraniano e na nossa medula, que esse líquido protege contra os traumas, né? É quase que um amortecedor. Então, o que é que se descobriu? Que quando as pessoas dormem profundamente, o nosso cérebro, a massa cinzenta é invadida por esse líquido e ele, de certa forma, lava o nosso cérebro e tira o resíduo que não é necessário. E o que é interessante é que se descobriu que, inclusive, retira umas moléculas que é produto do metabolismo que são encontradas na doença de Alzheimer. Eu não estou dizendo que quem dorme muito não vai ter Alzheimer, mas eu estou dizendo que o papel do sono é muito mais do que a gente imagina. E acho que ainda vem coisas que nós não sabemos tudo. Minha mulher, ela tem aqueles relógios que dá para medir o sono, né? E pelos vistos a tecnologia já avançou tanto, dizem que é fidedigno. E por acaso eu tenho usado o relógio dela para ajudar a despertar, pronto, porque senão com o telemóvel acorda toda a casa, aquilo vibra. E ela disse, olha, deixa-me já aproveitar e ver como é que foi o teu sono. E ela disse, ficou, uau,
acho que é até 40% o sono profundo, qualquer coisa. Isto tive 34%, tipo, muito bom. Ótimo. E voltou a medir a outra noite também, sono profundo muito bom. E ela disse, caramba, eu não tenho um sono profundo assim como Eu como também tu. não. Porquê? O que é que pode causar essa variação? Será a diferença de sexo? Eu nem tanto isso, mas assim, estilo de vida, pessoas mais agitadas que tem pessoas que deitam na cama, começam a pensar nos problemas, né? Ou no que quer fazer, o que no outro dia. Eu sou uma. Eu tenho dificuldade de relaxar e também tenho dificuldade de adormecer rápido, o que prejudica. Então eu fico ali às vezes e sempre desde criança tive o sono muito leve. Acordo com tudo, tipo, o quarto tem que estar completamente escuro, mas eu tenho a minha rotina do sono. Durmo sempre no mesmo horário, isso é muito importante, a gente dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, até nos fins de semana, ter essa rotina, quarto com temperatura amena, um lençol que você goste de estar, isso tudo influencia. Pode ser que são pessoas mais estressadas ou é da pessoa mesmo. Eu luto muito com o meu sono, assim, faço tudo regradinho, nem sempre funciona. Às vezes eu acordo no meio da noite, esqueça, eu não Estive durmo. a mexer no telemóvel antes de... Nunca, nem levo. Em casa, proibido, ninguém leva telemóvel para cama. Se por acaso eu precisar, também tem um relógio, mas se precisar é só no modo avião. Ninguém leva, porque... interage com o cérebro, porque aquilo fica emitindo o sinal, né? Então tá proibido. Para nós cumprirmos uma boa noite de sono, temos que fazer as fases todas do sono. Sim. Que número de horas é que é necessário para isso? É um pouco individual, nós temos uma média que geralmente vai de 7 a 10 horas. Os adolescentes precisam de dormir mais, porque eles estão naquela fase do crescimento e adolescente geralmente dorme mesmo, né? Acorda tarde, faz parte do processo deles. E em contrapartida, os idosos dormem menos, né? Tem o sono mais prejudicado. Mas menos de 7 horas... deve ter algum prejuízo, sim. Tem pessoas que, olha, a vida inteira eu dormi 5, 6 horas e estou ótima. O estar ótimo é sentir-se ótimo. Mas se está mesmo, nós não sabemos o prejuízo que isso traz para o nosso corpo e para o nosso cérebro, né? Sim. Então, eu acho que lutar por uma média de 7, 8 horas é o ideal. Eu gosto de dormir 9. Eu com 9, se eu dormir bem, eu sou outra pessoa. Se eu dormir 7... Eu não consigo dormir 9 horas. Aí, vê? Eu durmo 5 horas. Olha, tá vendo? E já estou ali a pensar... Em luta. O que é que eu estou aqui a fazer? Já podia estar a fazer outras coisas. Já me dói o corpo, tenho que mudar de posição. Olho para o relógio e penso, ok, vamos dormir mais um bocadinho, depois vir... Pronto. Mas tento, há dias que não dá, mas, por exemplo, ao fim de semana, por exemplo, nós tentamos sempre ir mais cedo para a cama, porque nós levantamos muito cedo, 4 e tal, 5 e tal, é o nosso horário de levantar nos outros dias. Mas ao fim de semana nós tentamos sempre deitar mais cedo, de forma a consigamos equilibrar ali um pouquinho, não é? Porque cansaço e noites e sono são diferentes. São diferentes. O sono é reparador. Né? O sono é reparador para o cérebro. Pessoas que dormem pouco têm dificuldade de memória, de concentração, porque isso tudo é compartimentado, assim, o cérebro sintetiza tudo ao dormir. Então, a pessoa que dorme pouco ou dorme mal, fica prejudicada essa parte, né? É claro, no caso da Sara, foi assim sempre. Eu não posso te dizer que tá tudo bem, mas também não posso dizer que vai ter prejuízo, né? Porque você sente-se bem. Agora, se isso tem algum impacto, se calhar tem. Talvez não seja um impacto tão, assim, intenso, mas é um esforço, né, do corpo. Muitas vezes nós vemos, e quem tem filhos sabe isso, não é? Muitas vezes os filhos acabam muitas vezes por fazer os nossos horários, não é? E muitas vezes... precisamos de ter ali um bocadinho de cuidado, principalmente quando eles são mais pequenos, não é? Se calhar até aos 10, 12 anos, pronto, ter sempre ali um pouquinho aquela atenção com eles, mesmo na parte do dormir, não é? Porque, por exemplo, quando eles, muitas vezes, e às vezes eu vejo isso no meu mais novo, os outros já estão crescidos, já se orientam bem, mas o mais novo, muitas vezes nós nos apercebemos, ou por exemplo, eu apercebi-me que o facto de ele ter andado a dormir mais tarde, quando ele foi fazer o jogo de futebol dele, não é?
eu própria percebi-me que ele estava cansado. Portanto, o que é que aconteceu? Quando nós chegámos a casa, ele dormiu a tarde toda. Claro. E no dia a seguir ele dormiu a tarde toda do fim de semana. Portanto, e eu consegui perceber, ok, eu tenho que ter cuidado com as horas em que eu permito que ele esteja mais tempo acordado, mesmo para haver esse equilíbrio, não é? Porque se a criança não tem um sono, estamos a falar de crianças que não têm um sono reparador, vai-lhes prejudicar em muito nas atividades. Muito, mas porque eles são mais sensíveis. Porque como eles estão em desenvolvimento, mesmo corporal e cerebral, né? Isso tudo é prejudicado. Eles precisam dormir mais do que nós, isso é um fato, né? Então, as crianças têm que ter rotina, e hoje muitas não têm. Tem crianças que vão dormir quando os pais vão, meia-noite, 1 hora. E o que acontece? Perguntem para a professora de manhã. O que acontece? A criança é irritada, a criança chora, ela faz birra, ela tem dificuldade de aprender. Por quê? Porque ela está cansada. Ela precisa descansar para poder memorizar, para poder acalmar. Nós, quando dormimos mal, nós ficamos irritados, né? Mal dispostos. Sim. E olha, e outro fator, quando ficamos mal dispostos e irritados, tendemos a comer comida de conforto. Também é outro fator. Então, o sono é mesmo importante. Eu tenho gêmeos, hoje eles já são adolescentes, mas quando eles eram pequeninos, eu e meu marido íamos para a cama junto com eles. Depois, para eles habituarem, 9 horas era o horário, 8h30, depois que eles dormiam, a gente saía. Para eles entenderem que essa era a nossa rotina, porque os nossos filhos precisam de ver exemplo, né? Ver o pai no computador até 1 hora e falar, você não pode ficar no computador. É difícil essa logística, né? E as minhas crianças, tanto é que hoje, até hoje, eles têm 13 anos, mas se eu for em algum evento que tem que ficar até mais tarde, eles sofrem muito. Porque sempre foi uma rotina, também com gêmeos, se não fosse rotina rígida, esqueça. Mas assim, acostumamos. Nós precisamos ficar atentos com os nossos filhos, com o sono, porque impacta, obviamente. Eu fico assim um pouco preocupado, porque já há publicidade na televisão de toma este medicamento para pôr o seu filho a dormir. Eu fico, medicamento para pôr o miúdo a dormir? Mas qualquer miúdo gosta de dormir, né? Como assim? Sim. Quer dizer, não precisa de medicamento, ele precisa de rotina. Claro que tem algumas patologias em crianças que interferem no sono mas essas são acompanhadas, inclusive com pedopsiquiatra, se for necessário, é outra história. Agora, crianças saudáveis precisam de medicamento, não precisa de chazinho para relaxar, precisa ter rotina. Rotina alimentar, comer nos mesmos horários e rotina do sono. Porque isso ele vai ser um adulto com hábito. Se ele crescer assim oscilando, ele terá problema no futuro, porque o hábito dele é quando quer. Então o corpo assim está totalmente baralhado. Certíssimo. A nutrição também poderá ser aqui, uma má nutrição na criança poderá trazer esse impacto no sono e de stress também? Pode. Pode ser... Excesso de açúcar? Excesso de açúcar, exatamente. Porque quando a gente consome muito açúcar, principalmente as crianças, elas são mais resistentes aos vegetais, né? É onde a gente tira vitaminas e minerais e as frutas. Frutas ainda comem melhor, mas vegetais, é uma luta, né? Todo pai sabe. O que acontece? Hábito, desde pequeno. Hábito, não gostou? Põe no prato. Deixa a criança ver o verde no prato, mesmo que não vai comer, mas ele sabe que aquilo é o componente do prato. Ele nunca viu aquilo no prato dele, nem no dos pais? Claro que ele não vai consumir, né? Então, ele vai ter menos nutriente. Isso impacta, né? As porções de proteína, mas o açúcar também, comemos mais açúcar, óbvio, nós queremos menos comida dos vegetais, que não são tão saborosos, né? Então, automaticamente consumimos menos. E nós muitas vezes pensamos assim, ele não foi habituado em criança, quando era bebê, agora já está muito difícil de introduzir ali os legumes. É difícil, mas não é impossível. Exato. Não é? Exato. Porque, por exemplo, o meu filho tinha... o meu marido agora, ultimamente, descobriu a cenoura crua, que é deliciosa. E então ele leva sempre um tupperwarezinho com as cenouras cortadinhas, pequeninas, parece umas babies, umas cenouras babies, e come cru. O meu filho mais novo, que não gostava de cenoura, porque era laranja, porque tinha aquela cor, adora cenoura. Passou a ver
Então começou a provar, não prova, não gosto. Não gosta da aparência, não gosta, mas depois começou a provar. Portanto, muitas vezes nós pensamos que... E agora ele pede. Ele até diz, pois, foste tu que me trouxeste à escola, não é? Mas podias trazer umas cenourinhas, como o pai faz. E eu disse, pois. Às vezes eu esqueço-me, não é? Mas ele gosta. E então, às vezes acabamos por introduzir, ele adora feijão, por exemplo, mas não gosta de brócolos. Mas se for tudo na sopa, passadinho, ele come, aquilo é uma delícia. Prontos, mas muitas vezes nós pensamos, eu não o habituei, se calhar não consigo. Às vezes é um bocadinho mais de esforço do nosso exemplo para eles também se sentirem à vontade para provar. Exato. Como tudo na vida, consertar é mais difícil do que fazer do início, né? Quando a gente mantém aquilo, é muito mais fácil. Entretanto, por uma razão ou outra, não se fez. Temos que começar de algum lado. Quando eu atendo crianças e adolescentes, eu sempre falo para eles assim, você precisa comer aquilo 10 vezes, principalmente com criança, 10 vezes para dizer que não gosta. Quantas vezes você comeu? Claro que não comeu dele. Então não pode me dizer que não gosta. Mas por quê? Para ter hábito. Então, começa por aquele que ele, tipo, faz assim, tipo, não é bom, mas não é mal. Pronto, começa, porque tem uns que ou são mais amargos, vai ter mais repulsa. Deixe esses para depois, porque se começar com esses, ele não vai querer experimentar os outros, porque vai achar que é tudo igual. Então comece pelos mais adocicados, a cenoura, a beterraba, coisas mais suaves, talvez o chuchu, que não tem muito gosto, para introduzir no prato, sem contar, na sopa coloquem tudo, porque é uma forma da gente fortificar, né? Mas no prato, e é estímulo, não vai comer um dia, não vai comer 2, uma hora vai tentar experimentar, é esforço, não é fácil. Tem criança que é muito resistente, a minha filha é muito resistente. Se eu não insistisse com ela, eu sempre disse, há coisas que não negociamos, sopa, não negociamos, vai comer, porque eu sei que não é que ela detesta, tem coisas melhores, né? Então, isso não negociamos. O vegetal no prato, se ela puder, ela não come. Mas eu tô sempre assim, pumba, no prato. Ai, mãe, pôs vegetal. Ai, desculpe. Mas sempre. E ela não comia, agora já come. Então, é um esforço, não é fácil. Nós temos que, às vezes, que ter imaginação. Olha que sai, não é? Ser pai e mãe é isso mesmo. Mas teve essa dificuldade com a menina? Sim. Mas em pequenina ou já assim grande? Eu sempre tive uma rotina alimentar muito rígida com eles, para também me facilitar a vida. O meu filho, em pequeno, ele tinha problema com textura, tudo que era pedaços, ele não conseguia, foi uma luta ele comer pedaços, tipo uma sopa com um espinafre, pronto, ou era batida ou aquilo dava asneira, mas eu insisti, hoje é uma maravilha para comer. A miúda, que sempre comeu tudo quando era pequena, passou depois dos 7 anos, começou a rejeitar os verdes, colocar do lado no prato. Claro, é assim, não é porque é filho de nutricionista que é tudo muito bonitinho. Não, é igual à vossa casa, né? Exatamente, é um esforço. Então, todo dia ela tinha uma coisa verde no prato. Ela não comia, mas ela sabia que aquilo era o componente. Também não é para forçar a criança, porque também pega trauma. Mas tá ali, é o componente do seu prato. Olha, você precisa comer. E pronto, e passei a fazer a outra coisa. Gostam de queijo derretido, por causa da pizza. Aí eu comecei a fazer vegetal com queijo por cima. No início, ela comia só o queijo, mas já tinha ali qualquer sabor do vegetal. Hoje, tipo, eu faço berinjela com queijo, adora. Então, muitas coisas que eu coloco queijo para ela comer o de baixo, hoje ela come o de baixo porque começou com uma coisa que gostava. Temos que ter mesmo essa imaginação. Você vive aquilo que prega, né? E tem que ser. Dá resultados. Tem que ser, porque assim, nós sabemos que a nossa alimentação impacta a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade. Hoje, quantos problemas metabólicos, né? Sim. Porque as pessoas comem, assim, eu não gosto muito de usar comem mal, porque comer é bom, sempre vai ser bom. Come em desequilíbrio, eu acho que é a palavra melhor. Nós podemos comer de tudo, eles sabem, né? Eu sempre brinco aqui, come tudo mesmo, eu como também de tudo, mas tudo em equilíbrio. Eu acho que isso daí é a chave, né?
É que também vivemos numa sociedade muito estressada, né? Uma correria todo o tempo para lá, para cá, que acaba, se calhar, por ser propício a ser, então, tudo muito desequilibrado. Exato, tudo prático, né? O congelado. Sim. Então é mais difícil. Não pensou nas cenouras como a Sara prepara. Compra ali umas panquecas cheias de não sei o que é, feitas lá, cheias de açúcar, não sei o que mais. É um bocado lutar contra a sociedade em que vivemos. Não é? Olha, mas uma coisa interessante, por falar em prático e nos congelados, os vegetais congelados é uma excelente estratégia, porque eles têm as mesmas vitaminas e minerais, é praticamente residual o que se perde no congelamento. Então, nós podemos ter esses vegetais. Só ter cuidado que tem uns que são 100% vegetais, tem uns que tem, se escrever salteado, grelhado, é sinal que tem óleo de girassol. Também se não tiver em grande quantidade, ok. Mas ter lá em casa os pacotes de vegetal, um pouquinho de alho, azeite, joga o congelado mesmo na panela, sal ou a especiaria que quiser, tá feito, já vem pronto os vegetais. Também tem jeito de comer o mais saudável. Não precisa optar só pela pizza, só pela lasanha industrializada, né? Deixa isso para o dia que realmente não deu. Sim. Né? Porque assim a gente consegue levar a nossa vida. Certíssimo. E tudo isto também está, e nós estamos a 3 minutos de finalizar o programa, mas isto também está tudo muito relacionado também com o stress, não é? Porque o stress também influencia aquilo que nós possamos ou não comer. Muito, muito. Na verdade, o estresse em si, já se comprova que não é o estresse que faz nos comer. Porque no estresse, a gente fala assim, nós estamos em luta ou fuga. Ou nós queremos sair daquela situação. A última coisa que o nosso corpo vai pensar é em comer, né? Então, com o estresse, ele foge. É o que nós fazemos com o estresse. Como é que nós gerimos o estresse? Geralmente, nós ingerimos comendo comida gostosa. E se nós aprendemos esse hábito, depois é difícil de cortar. Então, é essa relação com o estresse. O que é que nós podemos fazer? Sim. Primeiro, identificar por que eu estou estressado, identificar qual é o tipo de estresse. Eu trabalho muito isso com as minhas pacientes que têm o comer emocional. Identificou, procure não fugir naquela emoção, porque isso passa, é momentâneo. E se fugir, vai caminhar, vai tomar um banho, não coma assim em excesso, porque senão vai comer mesmo muito. Boa. Aprendemos sempre muito. Acho que seja nutrição, tem tanto por aprender e, claro, este programa vai estar disponível no YouTube para vocês reverem com calma, poderem partilhar com os vossos colegas, mas nada como ser acompanhados pelos nossos profissionais, porque cada caso é um caso e você tem que aprender o que necessita para si, para a sua família, para ser feliz. Aqui estamos a falar de tudo de um modo muito geral, mas tem que ser acompanhado pessoalmente. Se quiserem entrar em contato consigo, doutora Juliana, como é que podem fazê-lo? Se quiserem entrar em contato comigo, o modo mais fácil, eu atendo presencialmente na Póvoa de Santeria, no Centro de Psicologia, e também em Vila Franca de Xira, no Centro de Psicologia. Atendo online, então qual é o modo mais fácil? Estou sempre no Instagram, que é nutri.julianemartins. E podem falar comigo se tiver mesmo dúvida do programa. Pode falar comigo ou deixa também quando Manhãs na TV colocar, eu respondo com todo gosto. É a forma mais fácil de falar comigo, ou se quiser acompanhamento, ou mesmo se quiser uma dúvida. Certíssimo. Uau. Doutora Juliana, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada eu. É sempre um gosto ouvi-la. E aprendemos muito. Obrigada. Eu acho que é uma prestação de serviço para a comunidade, né? Sem dúvida. Gostámos muito do programa e eu espero que você também tenha gostado aí em casa, que tenha aprendido e colocar muitas das coisas que a nossa querida doutora Juliana trouxe em prática, porque com certeza que vamos ter bons resultados. Quer saber quem são os nossos convidados do próximo programa? Tem que ficar atento à Curiacos, aparecemos sempre anunciando com quem vamos estar à conversa e também nas redes sociais, Facebook e o Instagram. Colocamos todas as informações em relação ao programa para si. Aproveite a primavera, aproveite este dia fantástico, sempre da melhor companhia, que é a sua aí desse lado, porque nós contamos consigo no próximo programa. Beijinhos. Até lá. Tchau, tchau.